de hoje, vamos falar sobre uma outra opção de tratamento que é a quimioterapia. Na última aula falamos sobre a rádio, sobre os dois tipos de radioterapia. Hoje falaremos sobre o processo quimioterápico. Bom, a quimioterapia se trata de substâncias químicas que são injetadas e direcionadas de alguma forma para as células cancerígenas, as células malignas, causando a morte dessas células. Geralmente, alguns quimioterápicos ele pode atuar no processo de replicação, de divisão celular, que foi aquele assunto que falamos na primeira aula, tá? Então, basicamente, os quimioterápicos eles vão atuar neste processo, tá? Como eu falei, então, assistência na quimioterapia, então os agentes quimioterápicos eles são usados atualmente para exercer seu efeito primeiramente na multiplicação das células, Considerando que esse processo de divisão celular é o processo onde as células vão se multiplicando e ganhando espaço, tendo aí um medicamento para atuar nesse momento de replicação, é o momento onde tem o controle aí do crescimento e desenvolvimento dessas células. Geralmente a quimioterapia ela é utilizada, pode ser utilizada associada a outras formas de tratamento, então isso já até foi dito anteriormente, mas ela também pode ser usada isoladamente, nos casos onde a radioterapia e cirurgia não é uma opção de tratamento, então nos casos onde o tipo de câncer não tem esse tipo de opção, não tem condição de utilizar rádio e nem a cirurgia, como por exemplo as leucemias e linfomas, tá? Pequenas neoplasias, pequenas metástases, que podem ser até que podem ser controladas até mesmo antes do diagnóstico através da quimioterapia, tá? Muitas das vezes, os tumores eles necessitam de várias doses, de quimioterápicos, por tempos prolongados, então necessita aí de ciclos repetidos da quimioterapia, para que consiga aí um sucesso e um controle no crescimento desses tumores malignos, tá? Temos como característica aí que as células neoplásicas de crescimento muito rápido, são as que apresentam melhor resposta aos quimioterápicos, do contrário das células que têm um crescimento lento, que elas respondem menos ao tratamento com quimioterápico. Então, é uma situação aí de certa forma mais perigosa, tá? A quimioterapia, como foi dito, é a utilização de substâncias químicas e temos vários tipos dessas substâncias químicas, Temos a de classificação não irritantes, que é aquelas que não agride a parede do vaso, então, se houver algum extravasamento dessa substância, ela não vai causar grandes repercussões, e pode ser que elas sejam absorvidas pelo organismo normalmente, tá? Sem grandes prejuízos. E aí nós temos o exemplo dessas medicações não irritantes: asparaginase, bleomicina, cisplatina, citarabina e tiotepa, E temos a de classificações irritantes, que são aquelas substâncias que podem causar dor, flebite e lesão tecidual, tá? Então, temos aí alguns nomes: etoposide, ifosfamida,
fluorouracil, carmustina e teniposide. Nomes bem complicados, né? E temos as drogas de classe vesicantes, que são drogas que, quando extravasa, né, pode causar, além da irritação do vaso, pode causar a necrose tecidual, né? Então ela é bem agressiva, tá? E aí também temos alguns exemplos: vincristina, vimblastina, doxorubicina, epirubicina e mitomicina C, ok? Mecanismo de ação dos agentes quimioterápicos, né? Então, como nós falamos, algumas drogas ela pode atuar em fases específicas do ciclo celular, né, no momento ali da divisão celular, podendo atacar, né, as células na fase S, né? Se vocês tiverem dúvida, falamos um pouquinho lá na primeira aula, né? E a fase S é a fase onde envolve aí a síntese de DNA e de RNA, né? Então, atacando as células nessa fase, estará interferindo na síntese desses dois componentes aí, vamos dizer assim, né, DNA e RNA, que é o que leva todas as características genéticas da célula, tá? Algumas drogas podem atuar na fase M, né, interrompendo aí toda aquela fase mitótica, né, que nós até detalhamos cada uma dessas fases, tá? E também temos as drogas inespecíficas, que são drogas que não necessariamente vai atuar em algum momento específico da divisão, da replicação celular, né, do ciclo celular. Elas não dependem dessas fases para atuar diretamente na célula. Geralmente são drogas que têm efeito prolongado, né, no organismo aí, então ela vai estar atuando em cima da célula por um longo período, tá? Bom, aqui nós vamos iniciar falando de alguns exemplos quimioterápicos, a sua forma de agir e os seus efeitos colaterais. Então, temos os antimetabólicos, que são quimioterápicos que atuam na fase S, que tem como efeito colateral náusea, vômito, diarreia, prostite, estomatite, hepatotoxicidade, ok? Temos os agentes alquilantes, que atua na estrutura do DNA, rompendo essa estrutura, que tem como efeito colateral depressão da medula óssea, náuseas, vômito, cistite, estomatite, alopecia e supressão gonodal. Que é as gônadas, né? Para quem não lembra aí da parte de anatomia, as gônadas é o órgão, né? A glândula responsável por sintetizar, produzir as células reprodutoras. No caso do homem, os testículos, e das mulheres, o ovário. Temos aí a droga nitrosureias, que ela atua muito parecidamente com os agentes alquilantes, né? Então, na estrutura do DNA. Porém, elas também se encaixam numa inespecificidade no ciclo celular, né? Não necessariamente vai esperar o ciclo se produzir, dar continuidade. Seus efeitos são trombocitopenia, é o seu principal efeito, né? Então, a diminuição aí dos níveis de plaquetas, náusea e vômito. Mielossupressão, né, que é aí a supressão da medula óssea. Temos os antibióticos antitumorais, que é drogas que atuam na síntese de DNA e também são inespecíficos das fases do ciclo celular. Tem como efeito colateral
supressão da medula óssea, vômitos, alopécia, anorexia e cardiotoxicidade. Temos a droga alcaloides vegetais, que inibe a formação tubular mitótica, então ela atua ali em algum momento da fase mitótica da replicação celular, né? E também inibe a síntese de DNA, né? E é um tipo de droga que consegue de alguma forma inibir, né, interromper o processo de metástase, tá? Então temos aí como efeito colateral a supressão da medula óssea, neuropatias e estomatites, né? Então a gente observa que os efeitos que podem vir a acontecer na demanda aí desses quimioterápicos envolve sistema neurológico, sistema gastrointestinal, né? Sistema reprodutor, podendo aí desenvolver uma esterilidade. Então são medicamentos extremamente fortes, extremamente prejudiciais, né? Com efeitos colaterais bem consideráveis, tá? E temos também os agentes hormonais, né? Que atuam no sítio receptores hormonais que alteram o crescimento, bloqueando a ligação do estrogênios em seus sítios receptores e dessa forma inibindo a síntese de RNA, né? Tudo que envolve essa questão de DNA e RNA, nós devemos entender o quê? Que é o momento onde a fase principal, né, que é a cópia, né, o que se faz uma célula ser igual a outra, é o RNA e o DNA levando, né, a cópia idêntica, os registros idênticos da célula mãe, né? Então, considerando que essa célula mãe que nós estamos tentando aí controlar a sua replicação é uma célula que mãe mutante, né? Totalmente desordenada, que só está ali prejudicando, né? Vamos dizer assim. Então, no momento onde esse DNA e RNA dessas células malignas estão fazendo o registro das cópias idênticas da célula mãe para que as células filhas sejam idênticas às células mãe, então é de certa forma um momento muito propício para a ação desses agentes químicos, né? De certa forma, eles destruindo ou alterando de alguma forma a funcionalidade desse DNA e RNA vai ser uma forma de fazer com que aquelas células filhas não tenha as características da célula mãe, né? Considerando novamente que essa célula mãe é uma célula maligna, ok? E os efeitos colaterais dos agentes hormonais: hipercalcemia, icterícia, aumento do apetite, masculinização ou feminização, né, por conta aí dos hormônios, retenção de líquido, né, de sais e de líquidos, aí considerando sódio, náuseas e vômito, ok? Bom, forma de administrar esses agentes quimioterápicos, né? A administração desses agentes tem que ser responsabilidade de um enfermeiro habilitado ou auxiliar técnico devidamente treinado, né? Considerando que as pessoas que estão fazendo uso direto, né? Então as pessoas portadoras do câncer, têm toda as problemáticas, né, que foram desenvolvidas por conta do uso desses agentes quimioterápicos, agente extremamente tóxico. Existe registro também das pessoas que manipulam esses agentes quimioterápicos, também pode desenvolver, né, alguns efeitos colaterais tardios, principalmente quando essa pessoa não utiliza paramentações, equipamentos adequados, ok?
Então, a função de administrar esses medicamentos, né, os quimioterápicos, ela requer muitos cuidados e cuidados específicos e especiais, né? Então, a pessoa ela deve estar apta para atuar neste momento, ok? Esses quimioterápicos podem ser administrados por diversas vias, conforme veremos aí na sequência da aula. Então, nós temos medicamentos que pode ser utilizado e administrado por via oral, né? Então, uma via basicamente simples, né? O que deve tomar cuidado mesmo é com relação à dosagem correta, né? A dosagem programada. Nós temos medicamentos por via subcutânea e intramuscular, né? Que são vias que utilizam-se os quimioterápicos não vesicantes, né? Porque os vesicantes é aquele que pode ocorrer a necrose tecidual e tudo mais. Então, não são vias onde vai ser utilizada para a opção de quimioterápico não vesicante, ok? Que não cause aí irritações nesses tecidos ao redor. Na administração intramuscular, né, deve-se ser utilizado um anestésico, né, tópico ali no local, porque a medicação pode, na penetração dessa medicação pode provocar dor, né? E todas as técnicas, né, da agulha correta, isso vai ser o mesmo conforme vocês já conhecem aí nas aulas que vocês tiveram de administração de medicamento, tá? Em pacientes que têm ou está passando por um episódio, por um pico de trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas, essas vias devem ser evitadas, né? As vias invasivas, ok? Isso é muito importante. Administração por via intravenosa direta, né? Utilizado também aí, como já dito, para medicações não vesicantes, né? Onde pode ser utilizado duas seringas, uma que contém a medicação e a outra que contém uma solução fisiológica, né? Após o processo de observar e avaliar a permeabilidade da veia, né? E tudo mais, se faz a introdução da seringa com a medicação, né? Em uma velocidade apropriada àquela medicação, né? E após o término se faz se acopla, né? Se encaixa a seringa com o soro fisiológico, né? Para que se limpe a veia, que é uma técnica, na verdade, que também é necessária para qualquer outro tipo de medicação inserida, né, administrada por essa via. Temos a administração em Y, né, que é um método muito utilizado aí nas medicações vesicantes, né, onde se coloca-se o scalp no paciente e um tubo de duas vias, né? Dessas vias vai ser ligada ao frasco com a solução salina, né? Deixando essa solução salina correndo livremente, e a outra, uma seringa, né? A outra via vai ser acoplada à seringa com a medicação, né? Para que dessa forma a solução salina e a medicação seja administrada ao mesmo tempo, né? Então, a pessoa que está administrando este quimioterápico, ela vai ser capaz de observar continuamente a posição da agulha, né? E também monitorar possível extravasamento. E se caso isso acontecer, ela deve parar imediatamente, né, aquela medicação, tá? Dessa forma, tendo essas duas vias funcionando ao mesmo tempo, como dito, uma com a solução salina e o outro com quimioterápico, vai se tornar essa medicação
mais dissolvente, né? Porque ela vai acabar se dissolvendo nesse soro que está entrando aí ao mesmo tempo, que está correndo ao mesmo tempo, e assim acaba sendo menos agressiva para essa veia, tá? E aí é importante que mesmo após o término se mantenha aí mais alguns ml de soro para ter certeza que a veia está limpa e que todo o conteúdo medicamentoso quimioterápico penetrou aí e foi administrado diretamente na veia do paciente, tá? Temos a outra via, né, a outra forma de administrar, que é por EV, por diluição, né, que é muito utilizada para grandes volumes, né, de medicação, né, e que vai ser necessário aí também um período maior para ser infundida essa medicação, né? Como dito, essa medicação não vai ser indicada para medicações da classe vesicantes, né, os quimioterápicos da classe vesicantes, porque como vai ficar por um longo período ali, enfim, não é viável, por conta que o enfermeiro não vai ficar ali observando todo esse tempo constantemente essa medicação. Então, não vai ter como ele tomar as devidas providências caso ocorra o extravasamento, tá? Então, aqui nós observamos que esse quimioterápico ele pode ser diluído desde o soro de 50 a um soro de 250 ml, né? Administrado em Y, né? Então utilizando aí duas vias, né? Uma com a solução salina, com controle de gotejamento, conforme prescrito, né? E aí se inicia-se todo o fluxo, ok? Como a medicação já vai estar diluída nesse soro, né? Se faz dessa forma. Temos algumas medicações que é utilizada a infusão contínua, né? Que são aquelas medicações que precisa ser infundida por um longo período aí, entre 24 a 96 horas, né? Também uma via não indicada para os vesicantes, né? Devido aí à questão do extravasamento, tá? É uma via que pode ser até conectado em acessos venosos centrais, tá? Temos também a administração por via intraarterial, né? Então, nesse caso, necessita aí de um catéter posicionado em uma artéria e também o auxílio de uma bomba de infusão. Temos as administrações por via intratecal, né? Onde o líquido ele é administrado, né? O quimioterápico ele é administrado diretamente no líquido céfalo-raquidiano através de uma punção lombar, tá? Então, esse caso, nessa situação, é necessário um médico, tá? Temos a terapia intraperitoneal, né, onde é implantado um catéter dentro do peritônio, né? Então, dentro da cavidade abdominal, né? Então, o paciente ele passa por uma higienização bem rigorosa ali de soro e tal na região abdominal, aplica-se a medicação e essa medicação fica ali por um determinado período dentro do peritônio do paciente, tá? E depois ela é removida, ela vai ser drenada, tá? Sempre é importante que o profissional que está responsável por administrar esses medicamentos, independente qual via foi utilizado, que fique atento aos efeitos colaterais da medicação, tá? Aqui, ó, técnica de manipulação dos catéteres implantados, tá? Eu vou deixar aí um vídeo, desculpa,
onde mostra todo esse cuidado, né, de catéter implantado. Então aqui nós temos as ações e os porquê dessas ações. Então fazer antisepsia das mãos com água e sabão, escovar as mãos por 2 ou 3 minutos, enxaguar e secar bem as mãos, calçar um par de luvas esterilizados, fazer uma ampla antisepsia na região do implante, utilizar o PVPI, né, ou qualquer outro tipo de antisséptico necessário, né, sempre aplicando aí, fazendo antisepsia em movimentos circulares, tá? 3 vezes. Enxugar a área com gaze, tirando todo o excesso da solução antisséptica que foi utilizado, ok? E retirar as luvas, colocar um novo par de luvas esterilizado e limitar ali, né, com a mão não dominante, você posiciona, né, vê exatamente ali o posicionamento do catéter implantado, né, e aí realiza a punção, ok? Vou deixar um vídeo onde vai estar demonstrando perfeitamente como que é esse cuidado. Então aqui nós temos uma foto do que seria esse catéter implantado, né? Então esse primeiro material que vocês estão observando, onde tem parece uma cópula de aparelho de pressão, né? Então essa parte bem no meio dela, essa parte branquinha meio transparente, é a parte, vamos dizer assim, de borracha, que é onde você vai conseguir fazer a punção, né? Esse amarelinho nada mais é do que um scalp com a agulha tortinha, né? Que é uma forma de você conseguir realizar essa punção com sucesso, tá? Então esse tipo de catéter, né, são catéteres de borracha com base de silicone, né, conhecido como Portocard. Então ele possui essa base que vai ser implantado, né? Isso vai acontecer no centro cirúrgico, sob anestesia local, realizado por um médico, né? Então vai ser feito abaixo do tecido subcutâneo, em cima de uma protuberância óssea, né? Que na hora que você fazer todo esse processo de pulsação, conforme as doses, né, e os ciclos de quimioterápico, você vai ter que realmente exigir ali um apoio para que você consiga funcionar, ok? Então as vantagens desse tipo de acesso é que dispensa curativo, dispensa o uso de heparina constante, né? E é um catéter que não vai limitar o cliente, né, as atividades diárias desse paciente, tá? E a desvantagem é que toda a sessão de quimioterapia vai ser realizada uma punção, ok? Então vai ter uma perfuração aí a todo momento, né? Todo o ciclo aí que for necessário. Bom, então temos aí o catéter semi-implantado, que é um catéter siliconado, radiopaco, né? Então, através de um exame por imagem vai ser observado aí o posicionamento desse catéter, né? É um catéter que vai ser implantado por um médico, né? E a localização dele é no átrio direito, tá? Tem como vantagem que não vai ser necessário a cada ciclo, a cada consulta, a cada medicação realizar uma nova punção, né? Porque vai estar esse conector, né? Que é o Polyfix, né? Bem parecido com o Polyfix. Ele vai ficar externo, né? Com acesso aí para onde o profissional pode ter acesso e fazer toda a administração do medicamento, tá? E tem como desvantagem
a manutenção permanente, né? Então, o treinamento do cliente e da família com relação aos cuidados com esse catéter, a forma de higienizar, a forma de manter a permeabilidade desse catéter, né? Então, no momento onde a equipe se observa que a família não tem condição, vamos dizer assim, de cuidar deste tipo de forma de administrar a medicação, é onde, de certa forma, vai ter que optar ter uma nova opção, tá? Então, basicamente, né, é importante que a família tenha esse entendimento, né, essa responsabilidade, porque a pessoa pode, né, conforme os ciclos, ir para sua residência, voltar ou em outro dia para fazer aí os ciclos, né, do quimioterapia. Temos aí a terapia intrapleural, que seria diretamente, né, da pleura. Então, se houver presença de líquido, né, é drenado o líquido pleural, né? Então, se coloca aí um tubo na região do tórax para fazer essa drenagem. E a medicação é infundida através desse tubo, né? E aí aquela mesma questão do intraperitoneal. E aí a medicação ela vai ser mantida dentro da pleura por algumas horas, entre 1 e 2 horas, para fazer a sua ação, tá? Então o paciente é orientado até fazer alguns movimentos para que essa medicação ela se distribua dentro da pleura aí, tendo aí contato direto em toda a extensão pleural, tá? Este procedimento é de responsabilidade médica, ficando aí a enfermagem com responsabilidade aos cuidados diretamente com o paciente, no momento que ele está se movimentando, observando aí os efeitos colaterais, tá? É muito estressante para o paciente no momento que, conforme o tratamento evolui, os acessos venosos tendem a ficar cada vez mais difícil, né? E isso acaba gerando uma ansiedade, um estresse, um medo, né, para o paciente, aonde uma dessas vias, né, central, o implante, né, vai ter que ser uma opção, né? Alguns casos se inicia-se com os acessos venosos normais e comuns, como você conhece, né? Vocês conhecem, mas depois de muito tempo, né, conforme aí, né, o período de tratamento, vai ter que ter uma outra opção de via de administração, ok? Como nós falamos, né, como foi dito aí no decorrer da aula, os quimioterápicos ele não apenas pode trazer problemas para as pessoas que estão fazendo uso, né, os pacientes ali oncológicos, mas também para os profissionais que manipulam esses agentes, né? Então, como foi dito, precisa de pessoas treinadas para manipular esses agentes quimioterápicos, né, antineoplásicos, tá? Então, como foi dito, né, estudos mostram que profissionais que se expôs a esse trabalho, né, que dentro aí de 10 a 16 anos, né, onde os profissionais executaram essa função, não utilizaram as medidas de proteção, né, de forma correta, essas pessoas apresentaram lesões hepáticas permanentes, né? E outro grupo de estudados que utilizaram, né, que utilizaram as medidas preventivas, os equipamentos necessários, né,
não foi observados resíduos, nem mesmo lesões, né, nem efeitos colaterais nessas pessoas, ok? Então vamos falar um pouquinho como deve ser o manuseio desses quimioterápicos, né? Então, esses profissionais eles devem ser treinados, né, para que possam executar um trabalho seguro, né, sem que esse trabalho possa trazer grandes problemas futuramente, tá? Então, qualquer exposição a esses agentes ele deve ser documentado, deve ser notificado, né? Esses profissionais devem ser submetidos a exames periodicamente para observar se tem resíduos na corrente sanguínea, na urina, né, dos antineoplásicos, desses quimioterápicos. Mulheres em idade fértil, né, deve ter um cuidado ainda mais redobrado, ok? E aquelas que estão tentando engravidar ou estejam amamentando, elas, de certa forma, o ideal deveria ser direcionada a outra função, né, por conta dos riscos aí à sua exposição. Então, são mulheres que têm que ter, novamente aí falando, os cuidados redobrados, tá? Esses agentes neoplásicos, né, os quimioterápicos, eles devem ser preparados em uma área especial, específica para isso, né? E, como dito, com profissionais, com pessoas que façam somente esse trabalho, devido a exigir um treinamento específico, né? E aí essa droga ela deve ser manuseada utilizando um equipamento chamado capela de fluxo laminar vertical, né? Que eu coloquei aqui para vocês, né? Nós temos aí um profissional totalmente paramentado e tal, e esse é o equipamento, né, que é a capela vertical laminar, tá? Então ali a gente consegue observar, mas basicamente como esses profissionais vão trabalhar e os cuidados que ele tem ao manipular esses quimioterápicos, né? Toda a parte de material que foi utilizada para manipular esses quimioterápicos, né? Então, as agulhas, a seringa, os frascos, tudo que foi utilizado, eles devem ser descartados e desprezados em caixa de papelão específica, né? Onde vai ter uma identificação que se trata de substâncias tóxicas, para que essa substância, né, que esse lixo seja incinerado de forma correta, né? Então essas caixas elas devem ser isoladas no final de cada plantão, ok? Para que também não tenha um acúmulo desse tóxico naquele ambiente, tá? No caso onde não existe essa capela, onde não tem disponibilidade do uso dessa capela, é indispensável que os profissionais eles se paramentem, né, com os seguintes EPIs, com luvas duplas, capotes impermeáveis, né, então aquele macacão, vamos dizer assim, né, impermeável, né, onde cobre todo o corpo do do profissional, os óculos de proteção, máscara e propé, ok? Na área de preparo deve seguir os seguintes cuidados, os seguintes critérios: ausência de circulação de pessoas, deve ser uma área arejada, não abrigar nada comestível, ter a geladeira exclusiva para o armazenamento desses quimioterápicos, né, dos quimioterápicos que precisam ser refrigerados, né? E os quimioterápicos devem ser rotulados, né, identificados com a data e o horário
e o nome da pessoa que manipulou, que diluiu aquela medicação. Bom, então assistência de enfermagem, assistência que deve ser adotado conforme os efeitos colaterais, né? Então nós podemos observar aí, conforme o decorrer da aula, né, onde foi demonstrado aí as classificações dos quimioterápicos, né, e os seus possíveis efeitos colaterais. A gente observou e observa que os efeitos colaterais são bem comprometedores, né, agredindo diretamente aí a saúde fisiológica do paciente, tá? Devemos entender que esses efeitos eles podem variar, né, conforme a própria estrutura, né, a própria resistência desses pacientes, conforme a dose, conforme o tipo de quimioterápico, né? Então esses efeitos podem variar. Então vamos falar um pouquinho das reações agudas, né? Então essas reações ocorrem quando há o extravasamento ou infiltração das medicações, né? Então sendo aí as medicações vesicantes que provocam dor, irritação e necrose, então deve-se tomar e ter atitudes imediatamente, tá? Então o que deve ser feito se isso acontecer? Então interromper imediatamente a administração do quimioterápico, deixar a agulha no local, porque essa agulha, a primeiro momento, ela vai estar servindo como um tampão naquele acesso, naquela perfuração que tinha sido feito, né? Aspirar qualquer droga residual, né, que tenha aí permanecido no equipo, ok? Após remover a agulha, evitar exercer pressão sobre o local e elevar o membro do paciente, né? Para que essa droga não fique localizada ali num pequeno espaço, né? Então, elevando o membro, não exercendo pressão, nós vamos dar e favorecer a circulação daquela região. Então, a droga ela vai, vamos dizer assim, ser diluída, né, na corrente sanguínea, então ela vai ser menos prejudicial ao tecido. Aplicar compressa gelada, né, durante alguns minutos, aí 15 a 20 minutos, e comunicar imediatamente o médico ou o enfermeiro responsável, né? Alguns quimioterápicos, mesmo sendo adequadamente infundidos, pode provocar reações imediatas ou tardias no local da punção, né, ou no trajeto venoso. Isso quer dizer, na extensão da veia aí aonde for passando, né, onde for infundido essa medicação, né? As principais reações observadas é a própria dor, queimação, o eritema, que é a vermelhidão, urticária, que são pequenas irritações, trombose, flebite, hiperpigmentação e a fibrose venosa, ok? Nesses casos, quando for observado, né, ainda há tempo, se faz a interrupção da infusão, né, do quimioterápico e se infunde um soro livremente aí, uma determinada quantidade estabelecida pelo médico, para que esse soro, vamos dizer assim, que ele vai fazer a função de limpar a veia, ok? Em casos de náuseas e vômitos, né, deve-se administrar as medicações antieméticas conforme o protocolo e prescrição médica. Observar o balanço hídrico do paciente, né, controlando aí a frequência de ganho e de perda de líquido. Observar se está apresentando sinais de desidratação. Incentivar o paciente a ingerir, né, a consumir maiores quantidades de líquido, né, para não ter aí o desenvolvimento de desidratação. Em casos de mucosite, né, então a micose lesionada, estomatite, o estômago lesionado,
né? Deve-se observar diariamente as condições dessa mucosa, né? Porque o paciente ele pode deixar de se alimentar por conta dessas irritações que possa vir a acontecer, tá? Sempre incentivar o paciente a manter uma boa higiene oral, com os bochechos e gagarejos com bicarbonato, né? Soluções alcalinas que modificam o pH da cavidade oral, diminuindo aí a possibilidade e proliferação de fungos, né? Conforme essa região da boca e mucosa possa vir a apresentar lesões, é interessante e viável que essa região esteja extremamente limpa para que não ocorra aí uma infecção dessas lesões, ok? Esse tipo de cuidado, né, utilizando aí o bochecho e os gargarejos, evita também o odor, né, por conta como está controlando, né, o desenvolvimento desses fungos e bactérias, o odor fica controlado, né, que é algo bem característico aí para pessoas que consomem muitas medicações, né? Alguns efeitos adversos da quimioterapia, né? Então, toxicidade hematológica, né? Então, alterações na célula sanguínea, né? Que é a mielodepressão que nós falamos lá anteriormente. Toxicidade gastrointestinais, toxicidade cardíaca, né? Toxicidade pulmonar, neurológica, hepática, alterações metabólicas e também dermatológicas, né? Então a gente observa que são medicações que pode desenvolver problemas em todos os sistemas, basicamente em qualquer parte do funcionamento desse organismo, ok? Assistência de enfermagem para esses pacientes, né? Então, se atentar aos sinais de infecção, né? Então, nos locais de punção, nos locais onde há lesões, tá? Ficar atento e controlar os resultados dos exames laboratoriais, como, por exemplo, o hemograma, para observar se está tendo alguma alteração hematológica. Observar sinais de sangramento, né? Então, através da urina, através das fezes, sangramento no nariz, ok? Sangramento no vômito, sinais de hemorragia interna, né? No caso. Evitar punções intramusculares, orientar repouso absoluto, principalmente quando presença de plaquetopenia, né? Que é, como dito, a diminuição dos níveis de plaqueta, sabendo então que se a paciente tiver alguma lesão, ele pode ter um problema e uma dificuldade em controlar essa hemorragia. Atentar aos sinais vitais, aos sinais e sintomas de disfunção respiratória, ok? Administrar oxigenoterapia se necessário, estimular a dieta fracionada, né? Eu sempre observar se o paciente está se alimentando, se está se alimentando bem. Observar as eliminações intestinais, né? Características, se presença de sangue, né? Se é um paciente que está em constipação ou se ele está em diarreia. Realizar o balanço hídrico, medir circunferência abdominal para observar se o paciente não está tendo retenção de líquido abdominal ou algum órgão que esteja aí entrando num quadro de edema, ok? Observar se está tendo alguma alteração na pele, está tendo alguma lesão. Sempre que possível, de alguma forma, se atentar aos níveis da autoestima desse paciente, considerando que é um paciente que pode perder os cabelos, né, a pele lesionada, ressecada, né, descorada, ok?
Aplicar de medidas de isolamento em caso de baixa imunidade, né? Como nós observamos, um dos efeitos colaterais é a alteração no funcionamento da medula óssea, né? Alteração nas células sanguíneas, né? Então a pessoa aqui vai ficar mais exposto, né, a possíveis infecção. Então o isolamento é uma alternativa para evitar com que essa pessoa se contamine com alguma doença, enfim. Estimular a hidratação, administrar medicações antiemética. Antiemética, como você já conhece, são medicações para o controle do vômito, ok? A higiene oral, como já dito, ela é extremamente importante. Observar os níveis de consciência ou alguma alteração no comportamento deste paciente, né? Pode ser indicativa aí de lesões neurológicas, ok? Proporcionar e aplicar medidas de alívio da dor, ansiedade, né? Então, se houver algumas medicações prescritas, analgésicos, posições, compressas, tudo que for viável para minimizar a dor desse paciente, ok? Esse paciente com certeza pode desenvolver disfunções sexuais, perda da libido, alterações da menstruação e também, né, possível fertilidade alterada aí, né, sendo uma pessoa infértil por conta das doses dos medicamentos, né? Então essa pessoa deve ser orientada, a família deve ser orientada, o parceiro também, ok?